8h15 em Vancouver. Voltamos ao nosso estúdio. No estúdio estou eu, Denis Mazar, e comigo se junta meu colega Alexandre Gerson, nosso convidado da manhã de hoje, o empresário e ativista social Denis Elisevich. Sasha, oi. Denis, bom dia, boa tarde, prazer em ver e ouvir você. Olá, Denis. Olá, Alexandre. Olá, estimados telespectadores. Oi, Denis. Acabei de ouvir sua entrevista, né? Acho que foi há 1 hora. Uma live ou vídeo com Alexander Shelest, certo? Ontem nós fizemos, sim. Isso foi ontem, né? Bem, e tudo isso acabou sendo, claro, uma escolha, e o que está acontecendo? Claro, nós vamos te fazer todas essas perguntas. E estávamos ansiosos para que você viesse e contasse o que pensa sobre o que está acontecendo. Mas, embora me critiquem por eu lembrar talvez mais do que deveria da etiqueta de Gennady Balashov, mas hoje é 11 de dezembro. No dia 11 de novembro, Gennady Viktorovich se foi. E hoje faz exatamente 1 mês desde que ele não está mais aqui. E durante esse tempo já aconteceu tanta coisa que parece que ele já se foi há uma eternidade, ou ao contrário, que isso nunca aconteceu. Assim, novamente, Gennady Balashov fundou a Rádio Vera e hoje faz exatamente 1 mês que essa pessoa não está mais conosco. Mas é assim a vida. Sim. E claro, hoje todo mundo está se perguntando, vai ter eleição ou não? Como vai ser? Será que é necessário? E como isso vai influenciar a situação da guerra entre Rússia e Ucrânia? Já faz tanto tempo assim. Sim. Ontem, o presidente Trump fez uma declaração dizendo que 82% dos ucranianos querem o fim da guerra. E ele insiste em eleições. E agora isso faz parte de uma enorme discussão pública, parte do trabalho, da propaganda e, em geral, da pauta do dia. Denis, eu fico curioso, de onde Donald Trump tira essas estatísticas? Lembra quando ele mencionava os 4% de apoio ao Vladimir Zelensky? Não, eu concordo totalmente, admito que, naturalmente, a maioria dos ucranianos quer o fim da guerra. Isso é natural, é só uma questão, eu só estou curioso. Mas ele nunca faz referência ao que dizem as pesquisas, ao centro de opinião pública tal, ele normalmente fala, ou seja, algum número. Não está claro de onde ele tirou esse número. O que acha? Bem, em princípio, Trump pode dizer o número que ele quiser em cada caso específico, mas agora ele está relativamente próximo da verdade. Sim, quando ele falou em 4% para Zelensky, olha, numa eleição Zelensky realmente teria 4%. Mas se olharmos as pesquisas de opinião, Trump se baseia em pesquisas secretas e, por exemplo, na própria Rasmussen. Às vezes, consideram a Gallup. 82% é um número adequado, mas isso é perguntar sem ditadura, pois agora as pessoas estão assustadas e com medo. Os outros 18% são aqueles que lucram com a guerra, aqueles que se encontraram lá, não conseguem imaginar a vida sem guerra e pessoas que são completamente sem juízo. Ou seja, eles não estão lutando, mas querem muito que continue. Sim. Denis, bom, sem dúvida, aliás, nós a propósito já levantamos a questão das eleições várias vezes e nas nossas conversas com o Gennady Balashov também falamos muito sobre isso. Pelo que entendi, tudo se resume a uma coisa só, certo? Digamos assim, Zelensky demonstra claramente que não é contra, que, por favor, ele está pronto. E até mesmo ele, se não me engano, mencionou os números 60 a 90 dias, que nesse período ele está pronto para realizar as eleições. O mais importante é a segurança. Aqui há 2 pontos-chave. Primeiro, a lei marcial, que pelo que entendi está prevista na Constituição ucraniana e não pode ser alterada. Zelensky não consegue fazer isso sozinho. O segundo ponto é a segurança. Como fazer eleições em meio à guerra e bombardeios? Vou começar pelo último ponto, sobre a segurança, e já vou responder para você. Que pena, eu poderia ter colocado isso no ar. Temos em Kiev um shopping enorme. Para nós, é um shopping, um centro comercial enorme, Lavina. Assim mesmo, chama-se Lavina Mall. A árvore de Natal foi inaugurada lá. Vejam quantas pessoas estão lá. Há uma palavra perfeita para isso, mas não posso dizer no ar. Bom, as pessoas vão ficar malucas quando virem isso. Vejam os shows da Dorofeieva. Vejam, fizeram festivais de música. São milhares de pessoas. Milhares de pessoas. O que na verdade é bem perigoso em tempos de guerra. Isso não impede ninguém acredite, é um mito.
Isso é sobre a questão da segurança, sobre a Constituição. Referendos não são permitidos, mas é possível mudar a lei para que a Suprema Rada, nosso parlamento, aprove e realize eleições durante a lei marcial. Mas eu não concordo com você, Denis, porque é importante que os espectadores que não vivem na Ucrânia não sejam influenciados pela forma como Zelensky apresenta tudo isso. Ele foi contra Trump. Podemos analisar isso separadamente, se necessário. Isso é mais uma tentativa de enganar, porque se eles tentarem aprovar isso pelo parlamento, vão aprovar as eleições em um turno só. Sim, com lei marcial, mas não podemos prolongar, é perigoso. Vamos fazer em um turno só e talvez até fraudar, por exemplo. Quanto a como votar e tudo mais, bem, na verdade existe a opção da votação eletrônica, mas aí é outra questão. Dá para confiar a votação eletrônica ao Zelensky? Ou talvez devêssemos procurar uma empresa de tecnologia da informação de renome como uma americana para assumir isso hoje. Assim, seria possível ver em tempo real a quantidade de votos de cada candidato sem necessidade de contagem manual depois. Ou seja, se levarmos isso a sério, se realmente fizermos isso sob o controle dos Estados Unidos, então está tudo certo. Mas se for uma armação, que ele claramente está planejando, porque ele sabe muito bem que vai perder essa eleição, com certeza, porque vão obrigá-lo a cancelar o Telemaratona, que é o único canal onde, não importa para onde você mude, é sempre a mesma coisa, propaganda. Aí as coisas vão começar a aparecer, ou seja, vai começar um processo político. Ele vai optar por 60 dias, não 90, para evitar muita agitação. Além disso, ele de alguma forma não mencionou isso. Ele vai remover as sanções que ele mesmo impôs, derrubar opositores e figuras da mídia, libertar presos políticos e permitir participação de todos. Se eu quiser me candidatar, poderei entrar na Ucrânia, ter proteção, segurança política e física e liberdade de expressão? Essas perguntas precisam de resposta. As eleições são realmente democráticas ou ele só quis mostrar algo ao Trump? Fui reeleito, mas ele manipula os resultados igual ao Putin. Então acho que é disso que ele está falando. Eu acho que ele está mais inclinado para esse lado e está levando a conversa para o fato de que realmente hoje em dia é impossível realizar uma campanha eleitoral completa, em primeiro lugar. Sim, é sobre isso que você fala. Se ainda aparecem muitas outras questões e como votar, por exemplo, aqueles que hoje estão nas trincheiras, os ucranianos, e como votar aqueles ucranianos que esperamos que temporariamente deixaram o território da Ucrânia. Sim, muitos vivem hoje na Europa, Canadá e nos Estados Unidos. Então, como podem votar? E depois você citou Kiev como exemplo, digamos. Eu concordo totalmente com isso. Nos shoppings, especialmente perto do Natal e Ano Novo, que haverá muitas pessoas passeando, mas se pegarmos, por exemplo, alguma cidade como Kramatorsk, né, que hoje está de fato em estado de sítio. Bem, eu falei de forma grosseira, mas cidades que estão próximas, bem próximas mesmo das ações militares, ou outras como Kharkiv, por exemplo, que também é bombardeada periodicamente, essas cidades que sofrem mais esses ataques, sim. E aí, como lidar com isso? Se eu estivesse hoje, embora eu não estivesse na situação em que Zelensky e a Ucrânia estão agora, nessa posição, eu faria as eleições definitivamente em 2 turnos. Isso é a primeira coisa. A segunda não seria como agora, um dia para o primeiro turno e um dia para o segundo turno. Eu quero dizer especificamente sobre o tempo de votação, ou seja, estender o processo por 1 semana. Você pode votar durante 1 semana. É uma votação mista, eletrônica e presencial. Você pode ir votar fisicamente se quiser, os locais estarão abertos. Se não, pode votar pelo telefone em formato eletrônico, mas só não através do aplicativo Dia. Isso aí é uma invenção ucraniana. Você já ouviu falar mais de uma vez, chamada Dia, que pertence ao governo. Não. Você pode explicar? Sim, é um aplicativo onde você tem seu passaporte em formato eletrônico, todos os seus processos judiciais, multas, impostos, você pode acessar tudo eletronicamente, pegar um atestado, não precisa mais ir até algum burocrata. Eu entendo. No digital tudo é rápido. Acho que agora dá para refazer documentos por lá. Eles controlam isso, não podemos permitir. Quanto a isso, um ponto muito importante. Você mencionou os ucranianos, que hoje são 10 milhões ou até mais, provavelmente vivendo no exterior. Então, qual é o cálculo de Zelensky aqui?
Então, 90% dessas pessoas votarão contra Zelensky, e a tarefa dele é lidar com o que farão depois. Nunca houve um caso como este, com tantas pessoas votando fora do país onde ocorrem as eleições. Eles vão criar uma estrutura ruim nas embaixadas, poucos vão votar e depois dirão: viram? Foi sem precedentes, muito difícil de organizar. Ou seja, eles têm todo um plano para tentar levar Zelensky à vitória. Acredito que isso deveria ser um apelo às empresas americanas, patrocinado pelo presidente Trump e controlado pelos Estados Unidos da América em formato eletrônico. Eu não vejo hoje como é possível votar sem votação eletrônica. Hoje, não arriscaria entrar na embaixada ucraniana nos Estados Unidos da América. Bem, aqui realmente há muitas dúvidas em relação especificamente à votação eletrônica. Porque nós lembramos quantos escândalos houve nas eleições americanas, quando também foram muito questionadas. Lá não havia isso, inclusive a votação eletrônica, e assim por diante. Bem, e o que você acha, Denis? Essas eleições realmente vão acontecer ou o Zelensky vai conseguir acabar com tudo? Porque Trump fala de forma bastante clara que é preciso realizar. Mas, de novo, ele não diz como, ele não dá um mecanismo. E você tem alguma informação, por exemplo, porque Zelensky disse: garantam e nós realizaremos, garantam a segurança. Você tem alguma informação, se Trump respondeu a isso de alguma forma, se os americanos, e aquilo sobre o que você acabou de falar, se os americanos vão ajudar na organização e realização dessas eleições? Sim, boa pergunta. Precisamos separar. Primeiro, como Trump vê essas eleições, e segundo, como Zelensky, que já expliquei em parte. Então, qual é a visão de Trump? Agora é assinado um acordo de paz preliminar, a lei marcial é suspensa, Trump, como mediador, garante que Putin não vai bombardear, é declarado um cessar-fogo, a lei marcial é suspensa e as eleições são anunciadas conforme a lei em 90 dias. Ou seja, digamos, isso seria na primavera do próximo ano, suponhamos, abril, maio, algo por essas datas. E depois, um processo totalmente democrático, como eu já disse, o fim do telemaratona. Exigem a rendição política de Zelensky. Se Zelensky insistir em seu plano, Trump vai retirá-lo das eleições com dossiês comprometedores e sanções ao seu círculo próximo. Porque ele já recebeu uma dica este ano de que não deveria se candidatar nem pensar em política futura, de forma alguma, de jeito nenhum. Mas, por outro lado, nós lembramos, discutimos a situação com Ermak, houve vários sinais. Tire ele, afaste ele não é bem-vindo, ele é persona non grata, digamos assim, de forma não oficial. Eles não fizeram isso, e todos vimos como Ermak acabou. O mesmo espera por Zelensky. Ou seja, ir contra os Estados Unidos e contra Trump e basicamente transformar a Ucrânia em uma Venezuela, de certa forma, ninguém vai permitir que isso aconteça. Mas vemos como Zelensky já se adaptou ao que me parece aquela pressão que Donald Trump exerce sobre ele. Compare com a situação de um ano atrás. Todos nós lembramos da situação naquela mesma Casa Branca, não no Salão Oval, mas não me lembro exatamente onde, enfim, na Casa Branca, e da situação de hoje, quando Zelensky rapidamente, digamos assim, pega essa situação e a vira desse jeito, sobre o que estamos falando agora. E parece que, de fato, não dá para chegar perto. Por um lado, ele realmente, na minha opinião, é bem possível fazer de um jeito que depois simplesmente possa levantar as mãos e dizer: bem, fizemos tudo o que podíamos, mas não deu certo. Bem, está acontecendo uma guerra e nós avisamos, nós falamos. Também são permitidas provocações durante a campanha eleitoral. Sim, podem ocorrer ataques lá. Podem dizer: estão nos bombardeando, como votar, o que fazer, por quê? Se você fala de ataques russos, em primeiro lugar, é para isso que existe o Trump, para que ele dê garantias de que isso não vai acontecer. E você acha que o Putin vai concordar com isso? Claro que sim, porque Putin, em Anchorage, ficou acordado que Zelensky não deveria estar no poder na Ucrânia. Isso não é fazer o jogo do Putin, tipo, aqui estão suas condições, tudo bem, nós vamos cumpri-las. Essa é a visão do Trump, essa é a visão do Putin, e não podemos dizer aqui que, se o Putin vê assim, então todos que veem da mesma forma são putinistas ou ruins. Não, é assim que acontece na vida. O Putin também escova os dentes, e todos nós escovamos. Para o Putin, a laranja é da cor laranja, para nós também. Essa é mais ou menos a situação.
Eu tenho uma pergunta para você, Denis. Você disse que explicaria depois sobre o fato de que hoje, apesar do mundo olhar para o presidente americano e esperar a ajuda da decisão dele, de como ele pode parar a guerra, e você acabou de dizer que Zelensky, apesar de contar com os americanos, com a ajuda deles, está se comportando hoje com Trump de forma bastante hostil, provocando a irritação dele. Por quê? Isso se chama, Alexandra, agarrar-se ao poder de qualquer maneira. Ou seja, acontece um dia em que Trump está ativo em relação à Ucrânia, na mídia surge alguma situação e Zelensky age nessa situação. O primeiro princípio é: como posso prolongar meu poder? Ou seja, não se trata do interesse da Ucrânia ou de outra coisa, mas de manter o poder por mais tempo. Hoje, vou manter o poder por mais tempo se agradar o Trump, então vou agradecê-lo várias vezes ao dia, do jeito que ele gosta. Amanhã vou me arriscar, pois perdi a paciência e vejo que tudo vai mal. Ontem ele estava na Itália, ou anteontem ele se encontrou com a Meloni, com a primeira-ministra da Itália. Por 90 minutos, ela tentou convencê-lo a aceitar o acordo de paz, pois não há outra opção. Ele está em Zugzwang, sem saída. Ele tentou convencê-la em troca para que ela ajudasse, já que ela tem um bom relacionamento com o Trump, para que Trump faça concessões. Ou seja, tiramos a conclusão de que na cabeça dele é para que Trump faça concessões. Ele não entende que agora é preciso acabar com a guerra, ele precisa manter o poder. E sabe, ele gravou uma mensagem de áudio, se você ouviu alguns dias atrás com um jornalista, onde ele disse: "Pronto, estou pronto para as eleições. Eu peço à Europa, à legislação, junto com o nosso parlamento, à América também, vamos decidir como fazer isso." Ao final ele diz: "Vou me candidatar." Esse homem, durante a campanha eleitoral, dizia: "Vou cumprir apenas um mandato." Repetidamente dizia que se eu não acabar com a guerra, vou ceder o lugar para outro presidente, não se pode se apegar ao cargo. Poroshenko, meu oponente nos debates no estádio, dizia as mesmas coisas. Você deve sair, não acabou com a guerra. Ele prometeu ao povo que se não encerrasse a guerra, renunciaria ao poder. Quando ele dava entrevistas para a imprensa ocidental, ele dizia: "Eu realmente não me apego ao poder." Isso foi para a Sky News, se não me engano. Exemplo recente: "Estou pronto para sair até amanhã, se isso ajudar a Ucrânia." Portanto, a saída de Zelensky seria benéfica para o país. Denise, o que você acha sobre a realização, digamos assim, do que provavelmente pode ser chamado de eleições antecipadas? Sim, ou seja, digamos assim, se o Trump realmente conseguir pressionar, bom, para ser sincero, ainda vamos voltar a esse assunto, claro, pelo que entendi, ele quer fazer isso antes do Natal, ou talvez durante o Natal, ou seja, até o final do ano, digamos assim. Consequentemente, se as eleições, hipoteticamente falando, forem marcadas para a primavera, nós entendemos perfeitamente que, muito provavelmente, os candidatos serão, digamos assim, contados nos dedos de uma mão. O próprio Zelensky, provavelmente Valery Zaluzhny e mais alguém, novamente, pessoas que, digamos assim, não são exatamente falcões da guerra, mas aqueles que, digamos, acreditam que é necessário continuar se defendendo, incluindo, por exemplo, Valery Zaluzhny. Sim, ou seja, são pessoas militares. Na sua opinião, em um período tão curto, pode surgir alguém realmente uma pessoa que realmente consiga, digamos, mudar toda essa situação e direcionar a Ucrânia exatamente para o caminho que os ucranianos querem viver? Porque, como você disse, cerca de 10 milhões hoje vivem fora da Ucrânia. Tenho mais do que certeza de que eles já estão fora dessa política interna ucraniana. Eles, exceto talvez Zaluzhny, provavelmente não conhecem outros. Então isso depende de qual formato tudo vai seguir. Se seguir o formato que Trump planejou, então todos serão permitidos, haverá eleições democráticas. Se Zelensky fizer sua própria jogada e se ele conseguir o que eu duvido, então nada do que foi mencionado acontecerá. Só serão permitidos certos candidatos, serão acordos de bastidores. Se você está me perguntando de modo geral quais são as opções, então, em condições de eleições democráticas de verdade, vencerá uma pessoa que hoje nem participa das pesquisas. Haverá muitas pessoas que hoje, essas grandes empresas de pesquisa, nem consideram, elas só consideram 5 figuras.
mas ninguém conhece essas pessoas. Quero dizer, talvez na Ucrânia eles sejam conhecidos por aqueles que, digamos, estão muito mais próximos da política interna ucraniana. Mas aqueles que já foram embora e já se passaram quase bem uns 4 anos, podem nem conhecer essas pessoas. Sim, vão aparecer alguns sobrenomes novos, sim, vão surgir alguns, digamos assim, programas presidenciais, mas essas pessoas não os conhecem. Eles ouviram falar, olha, esse Valery Zaluzhny é bom, é forte, vamos votar nele. Mas não é certo que Valery Zaluzhny vá realmente trazer a paz. Toda a diáspora está na internet de qualquer jeito. Vocês estão no telemaratona, vocês não vão ver isso mesmo. Na verdade, ninguém mais assiste telemaratona na Ucrânia. Todo mundo está na internet. Quem se importa com a Ucrânia já sabe e vai saber de tudo, pois seguem os canais certos e descobrem de qualquer jeito. Aqueles que basicamente já não se importam mais com a Ucrânia estão ligando suas vidas exclusivamente a outro país. Eles não ligam para Zaluzhny também, mas eu não concordo com a sua formulação. Você diz que aqueles que estão dispostos a se defender no contexto de Zaluzhny, como se outra pessoa estivesse planejando entregar a Ucrânia. Falamos sobre incitar a guerra e programar o país para crer que nascemos para lutar eternamente, que aqui não há espaço para felicidade ou prosperidade. Esse é o modelo de Zaluzhny. Não sei se Zaluzhny será candidato à presidência. A cada dia temos menos confiança. E aqui talvez chegamos a mais uma questão principal, a uma pedra no caminho. Sem dúvida, são as concessões territoriais, porque me parece que considerar isso separadamente, concessões de território e a escolha do presidente realmente não é possível, porque está claro que a principal tarefa de Putin é tirar, ou seja, Zelensky e, digamos assim, sua equipe. E, consequentemente, isso significa tomar completamente Donbass e a região de Lugansk. Eu não sei os planos de longo prazo dele, mas vamos falar sobre isso agora. Isso é o que estão dizendo na Casa Branca, sim, e aqui surge uma grande questão. Como, quem realmente poderá, quando chegar um novo presidente, o que ele vai fazer com os territórios? Porque simplesmente entregá-los, simplesmente assinar acordos de paz, não é possível. Porque você também confirmou isso. É preciso fazer um referendo, pois a Constituição não permite isso, do contrário seria traição ao Estado. Além disso, esse acordo provavelmente será nulo, pois nenhum presidente ucraniano pode assiná-lo. A questão é como resolver o problema dos territórios. E você disse corretamente, absolutamente, eu concordo totalmente com isso. O que significa se defender se vier um novo presidente e entregar essas regiões? Então isso é uma capitulação? Denis, acho que você está distorcendo minhas palavras. Eu disse que outro presidente entregaria territórios ou apenas Zaluzhny faria isso. Eu disse que todos vão se defender, se estamos falando de defesa. Sim. A entrega de território não é a entrega de Donbass, não é uma capitulação. Esse território do qual estamos falando é inabitável. Não haverá vida lá num futuro próximo. Hoje, nosso exército controla esses locais onde não há vida. Amanhã podem ser de Putin ou virar zona de amortecimento, mas seguirão sem vida. É disso que estamos falando? Nenhuma. É por isso, na verdade, que eu fui ao ar e para muitos parece que estou falando de forma agressiva. Isso é uma enganação das pessoas sobre essa capitulação. É assim que Zelensky apresenta. Estão exigindo de mim a capitulação. Estão exigindo que eu entregue o território. Os advogados americanos da administração Trump estudaram muito bem a Constituição da Ucrânia. Zelensky e o parlamento não podem entregar o território, mesmo que desejem. Se ele for agente do Kremlin e quiser assinar amanhã, não pode pela Constituição. É preciso um referendo, que é complicado. Provavelmente já teria ocorrido, mas a Constituição impede. Ou seja, é preciso suspender o estado de guerra, conseguir 226 votos no parlamento dos 450. Anunciar um referendo. Ele só pode ser realizado não antes de 60 dias depois disso, no mínimo. Mas isso não significa que não possa ser depois. Ou seja, pode ser em 3 meses, 4. Isso se tudo correr bem, sem resistência no parlamento e se votarem. Além disso, a decisão, se estamos falando sobre a cessão de território, assim está escrito na Constituição, não cessão, mas alteração de território, troca de território. Vamos formular assim.
E depois, ainda é preciso conseguir 300 votos no parlamento. Se olharmos de forma realista, isso levaria cerca de um ano. E muito provavelmente, isso é inevitável. Quando houver novo presidente e parlamento na Ucrânia, após as eleições, isso deve estar na pauta, pois será o roteiro acordado entre Ucrânia, Estados Unidos da América e Rússia. Desculpe, vou terminar. Isso é uma capitulação política? Pessoalmente, diz Zelensky, a Ucrânia não pretende capitular, essa conversa não está em pauta. Sim, claro. Putin não conquistou os centros regionais, nem a capitulação em discussão. Absolutamente, entendido, Danny. A pergunta é, na sua opinião, os americanos entendem do que se trata, de qual prazo estamos falando e, na sua opinião, a Rússia vai aceitar isso? Afinal, no fim das contas, agora a Rússia está tendo muito sucesso justamente nesta campanha militar. Sim, lentamente e com grandes perdas. Mas eles estão avançando, continuam a ofensiva e aqui terão que parar. Digamos, esperar até que haja eleições e seja eleito um presidente e depois ainda resolver a questão da troca de territórios. Eu não quero fazer do Putin um cara legal, como se tudo fosse tão tranquilo. Bom, claro, haverá alguns truques da parte dele. Mas, como já disse, não se trata apenas de um plano de paz com 20 pontos. Como nos dizem, por trás disso há todo um roteiro detalhado. A sequência é: fazemos isso, aquilo, compromisso da Ucrânia, compromisso da Rússia. Putin não vai aceitar tudo isso. Você provavelmente já viu os números sobre a cooperação financeira e econômica entre os Estados Unidos da América e a Rússia. À medida que a folha de rota com a Rússia for cumprida, as sanções serão gradualmente retiradas, até serem eliminadas em alguns anos. Até querem convidar para os 8. E também tem isso, como aquele C5 sobre potências nucleares, querem excluir o Paquistão de lá. Bom, eu li isso hoje. Ou seja, Japão, Índia, Rússia, China, Estados Unidos da América, sem a Grã-Bretanha, sem a Alemanha, sem o Paquistão e sem a República Popular Democrática da Coreia. Ou melhor, sem a Coreia do Norte. Por isso, é assim, tudo é muito complicado. Você entende? Tudo é muito complicado. Eu concordo totalmente com isso. E as pessoas pensam, agora entregaram, né? Agora estamos falando sobre nossas tropas saírem dos territórios controlados por nós em Donbass. E de acordo com o plano de paz, haverá uma zona de amortecimento lá. Isso não é rendição nenhuma. Na história mundial, Israel devolveu territórios ao Egito no Sinai em 73 e trocas de territórios eram frequentes. Estamos em uma situação difícil. Se alguém acha que essa decisão é ruim e que em um ano será melhor, que explique realisticamente como Putin vai desistir, pois não sairá só pela via militar e não vamos derrotá-lo, isso é óbvio. Quais são as opções? Também não gosto do que está acontecendo. Aqui está a pergunta, Denis. Como você reage às palavras de um dos políticos ucranianos que disse: "Eu não sei quem é Gennady Druzhenko, então não... Os territórios serão perdidos de qualquer forma, restando apenas decidir se será de forma militar ou voluntária." Você concorda com esse ponto de vista? Sim, isso é óbvio e não exige grande conhecimento militar, apenas entender a situação interna da Ucrânia. E você acredita que é possível contar com algum sucesso militar? Com a corrupção atual, não avançaremos, especialmente como ocorre hoje na Ucrânia. Alexandra, há pessoas interessadas na guerra, e claro, isso vai ser ruim para alguns ouvirem. Pessoas não familiarizadas com a situação não estão acostumadas com isso. Quem quer a guerra são os que lucram com ela. Você não vai encontrar uma só pessoa que diga: "Sim, no geral, eu sou a favor da guerra." Sim, quem quer ser bombardeado por drones? Quem quer que mísseis sejam lançados contra si? Você acha que os militares nas trincheiras, não os que aparecem nas telas fazendo propaganda, mas os reais, com quem todos já conversamos pessoalmente? Sim, todos dizem que gostariam que a guerra acabasse logo. Ontem, a Procuradoria-Geral da Ucrânia proibiu divulgar dados sobre deserção, pois os números são catastróficos. Sim. Eles foram divulgados, sim. Eu tenho uma pergunta. Você acabou de dizer que estão interessados na guerra aqueles que lucram com ela. Você quer dizer tanto russos quanto ucranianos, é certo? Como cidadão ucraniano, falo apenas da Ucrânia. Talvez na Rússia seja igual, mas relato o lado ucraniano. Os drones e as descobertas mostram que esta é uma nova guerra de drones. Mas 50% desse setor na Ucrânia tem um componente de corrupção.
Ou seja, veja bem, não é simplesmente uma questão de pegar e roubar dinheiro, mas, por exemplo, arrecadar doações das pessoas para a própria produção de drones com uma boa margem de lucro. Os drones foram para a linha de frente, mas militares dizem que 30% a 50% deles nem decolam. Quem afirma isso são os próprios militares no fronte. Vamos lembrar das minas defeituosas. Essa é a terrível realidade de um Estado pós-soviético que acabou nessa situação, nesse sistema podre que precisa ser mudado, e é por isso que eu luto. Acredite, amanhã poderíamos recuperar as fronteiras de 91, mas ainda assim seríamos um país sem sucesso. Ainda assim, haverá corrupção em Donbass, haverá corrupção na Crimeia. Tudo isso já aconteceu. Nós com você, lembra, discutimos, você é da Crimeia. Tudo isso você sabe melhor do que eu, ou pelo menos não pior. Aliás, falamos muito sobre isso antes da guerra, quero dizer, tanto sobre a corrupção na Ucrânia quanto sobre os problemas da Ucrânia. Nós tínhamos muitos especialistas sobre a Ucrânia, então sim. Sim, é verdade, falamos sobre isso, Denis. Aqui estão nos escrevendo, sim, perguntem às mães ucranianas o que elas querem. Zelensky planeja chamar mais 1 milhão? Bem, entendi sim, mas aqui vai uma pergunta. E a Ucrânia e as propinas? Bem, está tudo certo, mas eu já ouvi mais de uma vez a opinião de que quando a guerra acabar, aí sim vamos lidar com os problemas internos da Ucrânia. Porque dizem que não é certo falar sobre isso agora. Então está certo ou errado, Denis? É por isso que desde 2022 eu enfrento uma quantidade enorme de ódio. Eu ouço esse mantra desde 2022. Vamos resolver depois da guerra, mas ela já dura 4 anos sem fim. Quando e como vocês vão resolver isso? Enquanto repetiam esses mantras, Yermak, Mindit e outros roubaram bilhões de dólares. Isso mostra falta de bom senso. Precisamos expor os problemas, não acusar pessoas de trabalharem para a Rússia ou outra besteira, principalmente quem denuncia e oferece soluções. E qual é a solução? Bem, você sabe pelo que eu defendo. Eu defendo o capitalismo, o livre mercado na Ucrânia, condições o mais livres possível. Como disse Bastian Sim, onde há comércio, os canhões se calam. Recentemente, ontem mesmo, um jornal italiano escreveu uma citação. Uitikov e Kushner são capitalistas convictos que acreditam que, se a Ucrânia estiver profundamente integrada ao comércio mundial, não haverá guerra lá. Não falo diretamente com eles, mas compartilho a mesma opinião e já disse isso publicamente há tempos. Sim, mas ao mesmo tempo, agora mesmo eu não sei. Você não está lendo o chat agora, Denis, você não está lendo. Estamos no tu. Me acusaram aqui de ser uma pessoa mal educada por eu te chamar de tu, mas nós meio que combinamos isso. Nós combinamos isso com você. Sim, e sobre Witkoff e Kushner, que só tem judeus ao redor, e você provavelmente também, Denis, estão te acusando disso aqui, e por isso os sionistas, digamos assim, estão puxando isso para o lado deles. Como você reagiria a um comentário desse tipo? Sim, eu sempre dou risada disso. Você entende? Em um programa é antissemitismo, em outro me chamam de russofóbico, em outro de traidor. Bem, é assim que estamos vivendo tempos tão difíceis hoje em dia. É isso que a censura causa. E o que Denis pensa sobre a posição da oposição liberal russa que apoia de forma contida o governo da Ucrânia e a continuação da guerra nesse contexto? Você conhece Mikhail Svet? Com Mikhail Svet eu conheço apenas de nome. Participei de uma transmissão a convite dele no dia em que prenderam minha mãe. Portanto, eu tenho uma opinião extremamente negativa sobre a oposição liberal. Sinto desprezo por eles. Eu leio, por exemplo, Gary Kasparov aparece no meu feed e toda vez que leio o que ele escreve, fico furioso. Ou seja, tem uma pessoa sentada nos Estados Unidos da América. Tem uma pessoa sentada nos Estados Unidos da América. Foi isso que criou tudo isso. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional do ditador Zelensky, que enfrenta outro ditador, Putin, afirma: ucranianos, não podemos encerrar a guerra. Lutem contra Putin, meu inimigo. Resolvam meus problemas enquanto fico nos Estados Unidos da América, incentivando vocês em troca de uma bolsa. Isso me chocou. O mesmo vale para Khodorkovsky e sua companhia. Se você ler o que dizem, a retórica parece um manual escrito por alguém que todos só adaptaram e publicaram, como inteligências artificiais. Fiquei chocado com esse tipo de desumanidade, para ser direto. Ou seja,
Você no caso, ou eu sou contra qualquer ditadura. Zelensky, Putin, Maduro, Kim Jong-un, tanto faz. Ou o regime iraniano. E essas pessoas, ou seja, o ditador Zelensky, isso é bom, continuando, temos um interesse em comum com ele, mas o ditador Putin, mas isso é ruim, ruim. Isso é honesto com as pessoas, com os cidadãos da Ucrânia? Isso é honesto, mesmo do ponto de vista ideológico? Me surpreende que atualmente a palavra liberal seja usada para se referir aos esquerdistas. O liberalismo clássico se assemelha ao libertarianismo, e nem Kasparov, nem esse grupo tem ligação com o liberalismo. Hoje em dia, aliás, é muito fácil acabar tanto em um campo quanto no outro. Ou seja, se você, por exemplo, começa a criticar Zelensky e a guerra, a continuação da guerra, então imediatamente você se torna um patriota Zé, um agente secreto. Se fizer o contrário, acontece o oposto. Por isso, não há motivo para se surpreender aqui. Nós, para ser sincero, já nos acostumamos com isso, enquanto ainda não deixamos esse momento escapar completamente. E já que mencionamos Andrei Yermak, como está agora a situação do cargo ou da posição, sim, do chefe do gabinete do presidente? Quem é o candidato lá? Quem foi nomeado? Ou se já nomearam alguém? E será que vão nomear alguém para esse cargo? Até agora ninguém foi nomeado. Publicamente está sendo anunciado que estão avaliando candidatos. O próprio Zelensky já menciona de passagem. Talvez essa estrutura nem seja necessária. Talvez criar algum tipo de comitê de conselheiros, algo assim. E Zelensky diz o seguinte: Budanov é bom, Fedorov é bom, aquele é bom e Shmyhal é bom. Mas se eles saírem agora de suas posições atuais, não há substitutos à altura, suas áreas vão desmoronar e assim por diante. Ou seja, em um país ou nação de dezenas de milhões, não sei, não há mais ninguém além desses 5. São pessoas extraordinárias, porque são pessoalmente leais a Zelensky. Em segundo lugar, ele até gostaria de colocar uma figura forte das forças de segurança, mas aqueles, não vou citar nomes agora, aqueles que poderiam ser, exigem os mesmos poderes que Yermak, uma licença para agir sem limites, para nomear pessoas. Bem, Fyodorov é aquele do dia, supostamente um cara de tecnologia da informação, mas com certeza não é agressivo. Provavelmente já está corrompido. Talvez, mas com certeza não é agressivo. Ele não fará como Yermak, agindo sem limites ou nomeando alguém das forças de segurança típico de ditador. Eu, por exemplo, estou esperando para ver quem ele vai nomear, porque isso vai declarar a próxima intenção dele. Agora, ao observar o que acontece, vemos que faz parte da mesma conversa. Ontem me peguei pensando nisso, assisti ao vídeo do Zelensky e quase não tem vídeo noturno dele em que ele não ameace alguém. Antes, ele só falava do Conselho de Segurança Nacional e sanções, sempre ameaçando e impondo. E nas últimas 2 semanas, ele fala da Serviço de Inteligência Externa. Serviço de Inteligência Externa, estamos com a Serviço de Inteligência Externa, esses são os propagandistas russos. Nós vamos punir, nós vamos agir. Ele não consegue governar o país sem força. Ele não consegue deixar de colocar esses carimbos em ninguém. Ele não consegue falar sobre assuntos do dia a dia, sobre como o povo deve viver. Eu me lembro de um que dizia para acabar com eles no banheiro. Essa é mais ou menos a referência dele. Aliás, estou curioso com o que está acontecendo agora com outro Andrei Bogdan, o primeiro chefe do gabinete. Só me lembro de uma grande entrevista que eu acho que foi o Gordon que fez com ele. Sim. Essa foi a impressão que tive, né? Isso foi há muito tempo, antes da guerra. E o que está acontecendo com ele agora? Ele mora na Áustria, em Viena. Publicamente, como você pode ver, ele não aparece muito. Na verdade, que tipo de figura era essa? Um produto desse sistema, que conhecia muito bem esse sistema, e isso não é segredo. Em toda a entrevista, ele fala: procurava e preciso de burocratas experientes. Ou seja, está formando uma burocracia corrupta experiente, isso não é ser reformador. Eu quero te fazer mais algumas perguntas, Denis, sobre o destino de Valery Kolomoisky. E também acabei de ver uma informação de que Trump declarou que sua conversa com os líderes europeus sobre a Ucrânia foi em tons bastante duros. Bem, estou falando do primeiro-ministro do Reino Unido, Starmer, do presidente da França, Macron,
e do chanceler da Alemanha, Merz. E foi aí que ele declarou que discutiram a Ucrânia em tons bastante duros. Lá tem um comentário assim: às vezes é preciso dar às pessoas a oportunidade de lutar, às vezes não, mas o problema de dar às pessoas a oportunidade de lutar é que você perde milhares de pessoas por semana. Isso é engraçado, tudo isso é engraçado. Isso foi há algumas horas atrás. O que você tem a dizer sobre isso? Peço desculpas, Sasha, e também peço desculpas ao Denis, é que recebemos uma ligação telefónica. Se não se importam, vamos começar por ela e depois voltamos à pergunta que a Alexandra fez. Bom dia, você está no ar. Olá, qual é o seu nome? Alô, olá a todos, bom dia. Quero falar com o Denis. Denis, me diga, você não acha que o próprio Zelensky não quer essa paz só por um motivo? Porque os ucranianos vão ter uma pergunta muito difícil para ele. Era possível fazer isso? Quer dizer, poxa, assim, então dava para assinar os acordos de Minsk, ninguém teria morrido, mas território teria ficado. Por que então morreram? Obrigado, nós já falamos sobre isso, sim. Claro. Sem dúvida, esse é o medo dele. Eu realmente não sei como ele pretende continuar vivendo. Ele basicamente vai ser um pária, ele vai de qualquer forma estar no exílio, só que em um exílio popular. E nós falamos sobre isso o tempo todo. Sobre o Wall Street Journal, acho que vi isso lá, como a Alexandra acabou de ler. E como poderia ser diferente? Ou seja, estão lá os europeus, os falcões da guerra, todos eles sem sucesso, todos com índices de aprovação zero, já em seus próprios países, Starmer, Macron, Merz, e ficam nos incitando à guerra. Mostre-me a legião francesa na Ucrânia, mostre-me a frota britânica no mar lutando pela Ucrânia, mostre-me algum armamento alemão na Ucrânia, ou o exército alemão. Ou seja, ucranianos morram enquanto cuidamos dos nossos problemas. Como assim? E Trump entendeu tudo isso perfeitamente. Ele os chamou uma vez para o Salão Oval. Eles sorriram, apertaram as mãos, se beijaram, foram embora, continuaram fazendo o que queriam e seguiram com sua própria linha. Como pode ser assim? Trump Jr. disse que a América não vai mais ser o idiota com o talão de cheques. Deixar de ser o idiota do talão de cheques. Foi exatamente sobre isso que ele falou nesse encontro, que ele está pronto para se distanciar, porque o que ele diz é ridículo, o fato de vocês perderem tantas pessoas toda semana. Bem, eu queria te perguntar sobre Igor Kolomoisky, o que está acontecendo hoje, se ele foi levado ao tribunal e o que está acontecendo agora? Sim, ele foi ao tribunal e fez declarações. Ele fez uma declaração de que houve uma tentativa de assassinato contra Timur Mindich em Israel. Sim, houve uma confusão, enfim, para que os espectadores entendam. A casa de Kolomoisky e a de Mindich ficam próximas uma da outra em Israel, pelo que eu entendo, em Herzliya. E supostamente os assassinos entraram na casa errada e feriram, está na unidade de terapia intensiva, a funcionária da casa de Mindich. Ela foi ferida por arma de fogo e Kolomoisky declarou que os dois assassinos receberam essa arma na embaixada da Ucrânia em Israel. Essa é uma declaração muito séria, realmente muito séria do ponto de vista internacional. O que isso significa, Denis? Em primeiro lugar, eu não sabia disso. E tudo isso, de onde vieram esses assassinos? Pode ser um pouco mais, só um pouquinho? Bom, não sou eu, só estou transmitindo as palavras do Kolomoisky. Ele diz que são algumas pessoas que foram recrutadas na embaixada e lá mesmo receberam armas de fogo. Na embaixada da Ucrânia? Sim, em Israel. Acho que foi há alguns dias que conversamos com um blogueiro de Israel e eu perguntei para ele, e você? O que acha se você encontrar? Ele é natural de Nikolaev, na Ucrânia, mas já mora em Israel há bastante tempo. E se você encontrar Mindich, o que vai acontecer? Aqui está, como dizem, a resposta para a minha pergunta. Denis, eu queria perguntar sobre, na sua opinião, essa posição do Trump hoje é realmente bastante dura em relação à Ucrânia? Alguns pensam que isso é simpatia por Vladimir Putin ou por ditadores, como você citou, mas você é contra qualquer ditadura. Muitos perguntam por que falo disso, é por causa da sua camiseta interessante. Também queria perguntar, por que você a colocou? Foi de propósito ou foi por acaso? Sim, com a imagem, pelo que entendi, de Donald Trump e Elon Musk. E aí vem a pergunta sobre o papel do próprio Donald Trump.
Primeiro, né, você concorda com a opinião de que Trump tende a simpatizar com os poderosos do mundo, com ditadores, como Kim Jong-un, que você mencionou, Vladimir Putin e assim por diante. E quanto à posição em relação à Ucrânia, que para ele, claro, é muito mais fácil pressionar, digamos, Zelensky do que enfrentar Vladimir Putin. A formulação de que Trump está quebrando a Ucrânia, pressionando... Não, Trump está quebrando pessoalmente Zelensky. Trump tem simpatia e compaixão pela Ucrânia e pelos ucranianos. Só ouvimos Trump falar das vítimas semanais de Zelensky e Putin, mas as vítimas de ambos os lados parecem não importar tanto. Não é bem assim, é preciso atenção. O diabo está nos detalhes. Naquela apresentação em Doha, Donald Trump Jr. disse tudo aquilo que o presidente Trump não pode dizer por causa das correções políticas da situação atual. Trump sabe muito bem o que é a Rússia, quem é Putin, mas se observarmos suas ações, ele aparentemente gosta de agir segundo o seu princípio. Mantenha os amigos por perto e os inimigos ainda mais perto e depois simplesmente os devora. É por isso que Trump age guiado pelos interesses da América. Por algum motivo, muitos dos meus compatriotas e pessoas já intoxicadas pela mídia corporativa que vivem no Ocidente, não todos, mas muitos, têm essa opinião. É isso, Trump, mas a Ucrânia não é relevante e Trump não precisa ter compaixão ou sacrificar os interesses dos Estados Unidos da América pela Ucrânia. Por que de repente nosso povo acha que somos tão incríveis e legais? É isso que sinto. Aqui provavelmente dá para explicar, porque até pouco tempo atrás a administração anterior do presidente liderada por Biden simpatizava com os ucranianos e ajudava eles. Eu acho que é só por isso. A que isso levou? Era isso que eu queria perguntar. A que isso levou? Isso não é simpatia. Só acharam um bobo para resolverem seus problemas. Europeus, desculpe, estão se esforçando demais. Por que europeus e o presidente Biden não tentaram encerrar a guerra na Ucrânia? Não houve nenhuma tentativa? Eu penso nisso com frequência, às vezes até falo sobre isso nas transmissões. E se Kamala Harris tivesse vencido? Hoje, uma mobilização tão grande faria a atual parecer brincadeira. 60 mil pessoas seriam mobilizadas por mês. Tudo viraria um caos e dariam algum dinheiro e armamento. E como estaria a Ucrânia em um ano? Isso é, na minha opinião, uma página negra na história dos Estados Unidos pelo que fizeram. Não fizeram nenhuma tentativa de demonstrar compaixão nem pelas pessoas, nem pela Ucrânia. O Biden chegou a planejar algo, a retórica diz que Trump é ruim, mas Rubio é visto como o mais neutro e tolerante da equipe de Trump. E aí o Rubio aparece e diz, mas se a Ucrânia fizer tudo certo, em 10 anos o produto interno bruto da Ucrânia será maior do que o produto interno bruto da Rússia. Prosperidade, Witkoff, Kushner, comércio. Onde os democratas tinham essas teses, ninguém lá considerava a Ucrânia como um país sério, que de fato pode viver normalmente. É uma espécie de zona tampão e que lá resolvam nossos problemas. Os europeus pensavam exatamente da mesma forma. Tudo isso está na superfície. Trump é ruim, mas Trump é o único que quer a paz. Trump é ruim, mas Trump é o único que fala sobre as vítimas. Isso é inacreditável. Essa propaganda funcionou mesmo. Goebbels perde feio. Denise, então não posso deixar de te fazer uma pergunta que com certeza está na cabeça de muita gente. Na sua opinião, quem começou essa guerra? Como assim? A Rússia, claro, só isso. Bem, para que não restem dúvidas para ninguém, porque assim que começamos a falar sobre o papel dos Estados Unidos, digamos, durante a presidência do Biden, e o papel dos Estados Unidos já sob a liderança do Trump, imediatamente começam a surgir diferentes opiniões sobre quem realmente começou a guerra. Bem, os Estados Unidos começaram a guerra lá, indiretamente. Sabe o que posso contar nesse caso? Se você digitar meu nome e sobrenome no Google, em alguma página, vai te levar para Astrakhan 24, algum meio de comunicação aleatório, e lá está escrito Elisevich. É uma guerra fratricida que a OTAN começou. Abaixo tem o link para a minha transmissão, e se você abrir essa transmissão, algo assim, claro, nem em teoria poderia ter acontecido lá. Foi por isso que eu perguntei, né, para que ninguém tivesse dúvidas sobre o que estamos falando agora. A propaganda pode fazer o que quiser, vocês sabem disso.
Mais ou menos do jeito que eu contei. É assim mesmo. Sim. Trump já disse várias vezes que essa é a guerra do Biden e que, se ele fosse o presidente na época, nada disso teria acontecido. Aliás, eu acredito nisso, mas você ainda não me respondeu sobre isso. Isso é o que nossos ouvintes e telespectadores estão perguntando. Sobre Igor, sobre Kolomoisky. Sim, não terminamos. Sim. Então qual era a pergunta lá? O que está acontecendo com ele agora? O que está acontecendo no tribunal e, em geral, o que espera Kolomoisky hoje em dia e qual é o destino dele? Diversas audiências judiciais por vir. Hoje ele falou sobre Mindish e a tentativa de assassinato que mencionei e promete fazer várias outras declarações por escrito. Eu também vi algumas, pode-se dizer até elogiosas, digamos assim, palavras dirigidas ao Zelensky. Por que, Denis? Bem, por exemplo, ele disse: eu tenho um sentimento misto em relação à demissão de Ermak. Zelensky ficou sem braços. Então é mais ou menos isso. Isso, sabe, só confirma que em um caso desses só podem existir aliados situacionais. Isso é uma coisa. E a segunda coisa é que isso são produtos daquele sistema antigo, até mesmo essas frases. A única coisa a que posso atribuir isso, talvez ele tenha uma super combinação, um super jogo, e ele simplesmente precisava dizer isso. Aguardamos novas declarações. Muitos se preocupam com a saúde dele no centro de detenção. Bom, claro. E o que você acha? De onde Kolomoisky pode ter informações, digamos, qualquer tipo de informação? E sobre a tentativa de assassinato em Israel? Então, eu já disse para você, eles têm casa, ali perto, em Israel, com Mindish, perto, em casa, pelo menos. Segundo, é a comunidade judaica. Em terceiro, bem, eu acho que ele também tem uma conexão muito boa em Israel. Eles pediram ajuda à polícia israelense, que negou o caso, mas depois souberam que os serviços secretos israelenses, sob controle especial, estavam responsáveis, não a polícia. Tudo é tão sério e, no geral, faz muito sentido. Eu não estou negando nem confirmando, só estamos discutindo as palavras dele. Pois é, Herzliya. Aliás, é justamente a cidade onde moram todos os ricos e influentes. Você já esteve em Israel, aliás, Denis? Sim, claro. Sim, claro, né? Você falou. Mas então, por que essa reclamação? Por que os russos ficam tão irritados quando o nosso Zelensky diz para o Trump: nenhum território para o Putin, vocês vão receber só o buraco do Beagle, não a Ucrânia? Né? Isso não é patriótico? E quem é o russo? Onde essa pessoa viu um russo? Bem, obviamente em algum lugar. Os russos ficam irritados com o que Zelensky fala para o Trump. Ou seja, estamos falando sobre o fato de que Zelensky é um verdadeiro patriota da Ucrânia, o que não é verdade. Entendi. Talvez ele ache que há russos aqui no ar. Ou não sei por que escreveu isso. Sabe quem é? Esse é um típico idiota com o cérebro lavado. Mas eu simplesmente não consigo chamar essas pessoas de outra forma. Eu não estou ofendendo, estou dando um diagnóstico específico. Ele está ali sentado e sentindo sua própria grandeza. Por que Zelensky mandou Trump se danar, entendeu? Não é porque a Ucrânia tem um produto interno bruto alto, um nível de liberdade, conquistas, mas porque ele mandou. É exatamente como os russos sentam. E nós temos armas nucleares assim, amanhã vamos apagar Berlim e Miami do mapa. Mesmos valores fundamentais, mas invertidos. E eu luto contra isso. E hoje eu me posiciono contra Zelensky. Bom, primeiro, é perigoso. E segundo, eu não estou defendendo a Rússia. Não estou me posicionando contra Zelensky em nível pessoal, mas sim contra a política dele. Estou insatisfeito porque ladrões saqueiam o país, permitiram a guerra e ainda assim eu sou o inimigo. E ele, mesmo corrupto, é visto como o bom. O que essas pessoas pensam, eu digo, são valores tradicionais. Você sabe, dá a impressão, são perguntas meio não muito boas. Sim, por favor. Dá a impressão de que você apoia o Putin, que vai ter um tribunal. O mundo saberá toda a verdade sobre a Ucrânia e o papel da Europa e Estados Unidos da América, segundo Putin e Lavrov na semana passada. Você se chama de patriota da Ucrânia, Denis, mas parece que você é patriota de outro país completamente diferente, dos Estados Unidos. Se você apoia Trump, por quê? Essas são duas perguntas diferentes. Você percebeu? São duas perguntas diferentes, sim. Vamos voltar para a camiseta, Denis. Por que você está com ela? Eu apoio. Isso é algum tipo de declaração? Há muito tempo, muito antes da campanha eleitoral. Na verdade, eu digo que isso será a salvação para a Ucrânia. Também sou fã, talvez, de Elon Musk,
do bom senso, são duas pessoas que hoje nos Estados Unidos personificam o bom senso. Eu os apoio e declaro isso abertamente, e não foi ontem que falei sobre isso. Na Ucrânia, muitos mudaram de lado após a vitória do Trump, mas eu não. Se uma pessoa agora apoia o Putin, ela precisa verificar esses rumores, entende? Mas hoje existe inteligência artificial, que pode analisar não só o nosso programa de hoje, mas todos os programas de todo o tempo. Você ouviu como ele analisou a Crimeia? Houve um escândalo. O Bezogon, aquele mesmo Nikita Mikhalkov... Não, sabe, eu não ouvi. Ele perguntou então sobre a Crimeia. E a inteligência artificial respondeu para ele que é um território da Ucrânia ilegalmente ocupado, e isso ele não esperava. Ele começou a comentar. Foi interessante. Por favor, perguntem ao Denis em quais condições pode começar uma guerra civil na Ucrânia. Se isso for decidido pelos serviços secretos, ou se houver uma tentativa muito séria com um investimento enorme de recursos por parte do Putin, dou no máximo 10% de chance para isso. Ainda acredito no bom senso do povo e até de quem, ouvindo-me agora por algum motivo, me associa ao Putin. Aliás, Denis, é interessante, eu queria te perguntar, como é que a gente vive hoje em um tempo em que, sabe, tudo parece misturado, lembra daquela frase, tudo se misturou, cavalos e pessoas, por exemplo, na Rússia. Como me parece, mais uma vez, a gente estava falando sobre isso. Nesse meio de opiniões oposicionistas, sim, também está acontecendo uma certa divisão. Ou seja, me parece que as pessoas tentam se destacar, quem é mais oposicionista, quem fala mais alto, quem fala de forma mais dura. Basta alguém dizer algo de forma errada, se expressar de maneira diferente, formular de outro jeito. Na mesma hora, essa pessoa já é colocada do outro lado, junto com funcionários do Comitê de Segurança do Estado, do Serviço Federal de Segurança e assim por diante. Existe algo parecido na Ucrânia? Porque, por exemplo, às vezes a gente vê vídeos que aparecem de soldados ucranianos que, por exemplo, também ficam indignados, eles ficam nas trincheiras, lutam e entendem e veem tudo claramente. Naturalmente. E os comandantes também, certo? Bom, sejamos honestos, é tudo muito parecido. E o sistema de corrupção, na verdade, é o mesmo, tanto lá quanto aqui. Ninguém inventou nada novo, ele continua como sempre foi, só talvez a escala seja diferente em alguns lugares. Mesmo assim, ainda tenho uma grande dúvida. Então, existem, digamos, russos maus, russos bons, mas pelo que entendi, começaram a aparecer ucranianos bons e ucranianos maus também. Esses soldados também dizem. Em Kiev, todos estão em restaurantes se divertindo e nós aqui, por que derramamos sangue? Isso existe hoje na Ucrânia? Existe divisão dentro da sociedade durante a guerra? Tipo, onde você estava? Digamos, não há 8 anos atrás, claro, mas o que você fazia durante a guerra? Existe uma divisão na sociedade, e essa divisão foi criada pelo Estado, estimulada pelo Estado, e o Estado incentivou de todas as formas as pessoas que promovem essa divisão, inclusive financeiramente, através de seus propagandistas. Ou seja, os propagandistas que há cerca de 2 anos iam ao ar e praticamente insultavam as mulheres ucranianas que fugiram para a Europa com seus filhos. Voltem para a Ucrânia, diziam sobre língua, religião e política. Não precisa ir longe. Agora, Alexandra leu um comentário. E sabe, para essa pessoa, é como para os russos. Putin é igual à Rússia. Rússia é igual a Putin. Para essa pessoa, Ucrânia é igual a Zelensky? Desculpe, quando isso fez sentido? Como Shevchuk disse ao vivo, pátria não é a bunda do presidente para mim, mas para essa pessoa parece que é. Denis, aqui vão perguntar. Denis, pelo menos coloque o link dessa transmissão, ela é muito interessante. Eu não sei como fazer isso. Você pode acessar a Rádio Vera, o que significa coloque o link da transmissão. Não sei. Eu compartilhei da sua página, do seu grupo. Por favor, pergunte ao Denis se Kolomoisky vai realmente expor tudo contra Zelensky. Estamos esperando muito pelo momento em que ele será publicamente acusado de corrupção. Espero que sim, mas ele é apenas um elo de uma enorme corrente que vai trabalhar contra Zelensky. Isso é um jogo político. Todos esperamos que aconteça. Denis,
Será que você não entende que, na verdade, a situação entre a Rússia e a Ucrânia é, basicamente, uma questão de agentes secretos e atores, enquanto os eslavos lutam entre si e alguém está esfregando as mãos de satisfação? Será que isso não está claro para você? Então eu, na verdade, estou muito longe dessa posição. Eu, por exemplo, sabe, eu não gosto dos russos que apoiam o Putin, os putinistas. E eu frequentemente, você falou sobre o Shellest, eu frequentemente esbarro nisso nas transmissões. Bem, em primeiro lugar, me chamam de russofóbico e sempre tem algum comentário desagradável. Eles odeiam os ucranianos. Mas por que você odeia? Viemos tomar seu território ou ensinar a viver? Ninguém mexeu com vocês. Esse é o mesmo ódio contra a América e a civilização ocidental. Ontem perdi a paciência. Falei do Lend-Lease e da ajuda humanitária à Rússia. Na pobreza dos anos 90, nos Estados Unidos da América, esqueceram tudo isso. E ainda alguém me levou a isso? Bem, isso, vocês entendem? Isso é simplesmente uma completa loucura. Eu não sei quanto tempo vai levar para uma nação e a outra se recuperarem depois disso. Você vive nos Estados Unidos há apenas 3 anos. Denis, você já nem conhece mais a Ucrânia. Te perguntam sobre a Ucrânia e sobre os ucranianos. Deveriam te perguntar sobre a América, que você tanto ama e tanto bajula o Trump. O que ocorre no país onde você nasceu e viveu, você não está muito familiarizada com isso. Estou tentando te dizer tudo isso de forma educada e não do jeito que está escrito aqui. Acontece isso? Você recebe esse tipo de pergunta, esses comentários, Denis? Nunca! Eu falo 90% do meu conteúdo sobre a Ucrânia. Sobre a Ucrânia. E milhões de visualizações em todas as redes sociais vindas de ucranianos. Os ucranianos assistiriam uma pessoa fisicamente localizada na Ucrânia, de acordo com as análises, que não entende nada sobre os assuntos internos da Ucrânia? Não entendo por que não elogio Zelensky. Para o público russo, também não elogio Putin. Qualquer um elogiaria Putin, diriam que cara incrível, que inteligente. Essa é a história, entende? Sim. Denis, me diz, por favor, quando te escrevem, ou, bom, não sei, você não recebe ligações no seu stream, né? Sim? Bom, eu trabalho com chat, não atendo ligações. Então, quando te escrevem lá, como agora, dizendo que você, na verdade, é uma traidora, porque você traiu a Ucrânia, porque apoia os Estados Unidos, apoia Israel. Embora hoje não tenhamos falado nada sobre Israel, exceto pelo suposto atentado ao que discutimos hoje. Ou então, quando você, na minha opinião, te ouvindo, durante esse tempo, desde que acabou, havia o programa e depois disso começamos a nos comunicar, ou seja, quase um mês. Sim, se me perguntassem quem é patriota da Ucrânia, como eu entendo isso, eu diria Balashov e Elisevich. Mas aquelas pessoas que te escrevem dizendo que você é patriota dos Estados Unidos ou de Israel, o que isso significa? Por quê? Não sei, mas o que me preocupa é outra coisa. Por que a pessoa coloca a Ucrânia do outro lado da barricada em relação a Israel e aos Estados Unidos da América? Ou seja, de que lado ela coloca a Rússia e o Irã ou de qual lado? Que ele diga então, entende? Isso é realmente um só povo. Esse meme de um só povo. É o que parece. Podemos tirar essa conclusão pelos comentários. Eu fui para os Estados Unidos da América por causa de perseguições, porque é o país mais livre do mundo e eu compartilho totalmente os valores dele. Se eu compartilhasse os valores do Putin, iria para a Rússia, com minha família, mas não compartilho e quero que a Ucrânia faça parte da civilização ocidental. O que essa pessoa quer de mim? Eu não sei. O que seria patriótico da minha parte? Morrer numa trincheira enquanto o Bamindit leva sacos de dinheiro? Isso sim seria patriótico. Só que diga que escreva. Agora escrevem assim, Denise, por que não está nas trincheiras? Eu só não leio. Desde o primeiro dia, eu fui ao ar durante a guerra, uma semana depois, e já declarei isso. Passei por isso no Maidan, quase estive onde morreram pessoas, já vivi tudo isso. Tive esse impulso por 1 dia e meio, mas depois me acalmei. Hoje pensei, e se eu tivesse ido para a linha de frente? Teria sido morto, e minha família perderia o único provedor. E Yermak está muito bem com bilhões de dólares. Não quero dizer que só os tolos foram para a linha de frente e eu sou esperto. Não, honra e glória para aqueles que foram. Estou expondo abertamente meu ponto de vista. Se eu não me importasse com a Ucrânia, só falaria dos Estados Unidos da América e não faria o que faço.
Eu faço isso, só para constar, há 3 anos e meio. Denis, russos e ucranianos são um só povo? Perguntam para você. Bem, se for para brincar, sim. Espero que não, mas, infelizmente, sabe, eu teria ficado ofendido com isso alguns anos atrás. Mas hoje eu realmente penso sobre isso. Denis, por quê? Denis, por quê? Acabei de explicar, porque nós facilmente pegamos a obscuridade dos russos, caímos nas mesmas táticas de propaganda, falta totalmente o bom senso, a sociedade é imatura, pós-comunista. 716 70 67 é o telefone do nosso estúdio ao vivo. Lembramos isso, antes de tudo, aos nossos ouvintes de rádio. Estamos em contato com o ativista social e empresário Denis Yelisevich. Denis, eu queria perguntar, primeiro complementando o que estamos falando agora, literalmente agora mesmo a Medusa publica: Zelensky não descartou que a questão dos territórios da Ucrânia será decidida em eleições ou referendo. Ele afirmou isso em uma entrevista. Sua declaração foi divulgada pelo RBC Ucrânia. Mas eu queria ainda falar um pouco sobre o papel da Europa. Estamos falando muito agora sobre o papel dos Estados Unidos, sobre o papel pessoal de Donald Trump na questão da resolução. Mas, de certa forma, esquecemos, ou melhor, não esquecemos, é claro, mas não falamos sobre o papel da Europa. Como você vê o papel da Europa? Porque muitos acham que justamente os europeus querem a continuação dessa guerra, eles não querem a paz. O que você acha? É assim mesmo? E se for assim, por que a Europa não quer a paz? Para quê? Porque essa guerra é vantajosa para eles. A guerra é vantajosa para a Europa, se a Europa quer a paz. A Europa. E esses drones que Putin lançou, eles ficaram assustados com isso. Perceberam que não estavam absolutamente preparados para isso. Quando os drones foram lançados, a Polônia, se não me engano, levantou F-35 e disparou mísseis. Se não me engano, €1 milhão por míssil contra um drone que custa $5.000. Entende? Ou seja, Putin, em 3 segundos, por $2.000, faz eles gastarem milhões de dólares. Isso é o assustador. Ninguém esperava por isso. Por anos compraram energia do Putin e nada mais fizeram. Metade dos impostos foi desperdiçada em bobagens para manter a burocracia. Ursula von der Leyen escolhe burocratas, não os cidadãos da União Europeia. Como isso é possível? O que eles faziam? Cancelavam eleições na Romênia, influenciavam eleições na Moldávia. São métodos típicos do Putin. Multaram Elon Musk em 140 milhões porque ele não quer censurar. Como isso se relaciona com os valores da civilização ocidental? Por isso eles precisam de tempo. E quem pode dar esse tempo para eles? A Ucrânia. Lá tem um presidente que está pronto para afundar o país em sangue. Vamos usar isso e incentivar tudo isso. Como Denis avalia as perdas demográficas da Ucrânia? O país conseguirá superá-las considerando a baixa taxa de natalidade e o envelhecimento da população? Para os ucranianos, a perda de terras é mais assustadora do que a perspectiva de perder a nação? Nos meus valores, a vida humana é inestimável e certamente mais importante do que qualquer território. Nos meus valores, a catástrofe demográfica já existe agora. Isso está documentado por todos. Nas séries finais da escola, se as pessoas que nos ouvem ou assistem não sabem, praticamente não há crianças hoje em dia. Todos foram embora, todas as mães têm medo pela guerra por causa dos filhos. E as mães de meninas dizem, já não há mais pretendentes. E levam suas filhas embora. Sim. Portanto, como será? Como podemos saber quem será o próximo presidente ou os próximos 2 presidentes? Tudo vai depender disso. Se fizerem do país um lugar para onde as pessoas queiram voltar e isso for vantajoso, então tudo ficará bem. Mas, para isso, é preciso trabalhar muito. Em 2014, Denis, você estava na Ucrânia? Como você se sente em relação ao Maidan de 2014? Para você foi uma revolução popular ou um golpe de Estado tecnológico? Eu participei desse Maidan. Posso te dizer, é claro, naquela época eu não sabia nada sobre a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ninguém me financiou, nem nada disso. Era uma ideia pura. A ideia era a seguinte: a luta pelos valores ocidentais, pelo menos era o que eu pensava. Agora posso dizer que foi um golpe realizado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e outras organizações.
Infelizmente, isso não trouxe nada de bom para a Ucrânia. Eu entendi isso durante o próprio Maidan. Entende? Eu estava mais contra do que a favor. Contra o que Yanukovych estava fazendo. Eu nunca apoiei Poroshenko. Você não vai encontrar nenhuma prova disso. Nem Tiagny Bok, nem Klitschko, esses líderes do Maidan. Nem Yatsenyuk. Eu nunca apoiei eles, nem Timoshenko. Todos eles são a velha gangue desses corruptos. E aqui é meio grosseiro, Denis, mas eu gosto do Denis. Ele finalmente entendeu que os políticos não são diferentes uns dos outros. A questão está nas instituições que limitam esses senhores, ou seja, todos os políticos são iguais, principalmente quando você fala sobre Trump ou quando você... Ele é um político que, na minha opinião, chegou na hora certa. Ele sempre fala America First, né? Mas, mesmo assim, quando perguntam como ele vai ajudar a Ucrânia e a Rússia, ele repete sempre a mesma coisa. Olha, vou te dizer uma coisa, amanhã a gente vai ter, com certeza você sabe quem é Konstantin Borovoi, né? Konstantin Natanovich mora em Los Angeles e pediu o status de refugiado político, e pela quarta vez ele recebeu uma negativa. E ele escreveu uma carta para Trump, não é brincadeira, essa carta está na internet. Eu vou te mandar, pedindo para que ele o ajudasse. E Trump respondeu. Eu li essa resposta hoje, vou te mandar também, você vai achar interessante. Ele escreve que, sim, claro, na verdade, Borovoi se dirige ao Trump com a questão de que ele está proibindo a entrada de refugiados. Não é que você proíbe, mas está diminuindo o número de refugiados ucranianos e russos. Isso é um erro, isso não está certo. E aqui estou eu como exemplo. Quando não posso voltar para a Rússia, por motivos óbvios, não é seguro. Ao que Trump respondeu que sim, é correto, que é preciso prestar atenção tanto em um quanto no outro, ucranianos e russos, mas America First. E se isso for ruim para a América, a entrada de qualquer imigrante, qualquer refugiado, então isso não vai acontecer. Será que Trump está agindo corretamente nessa situação? Eu acho que para a América aceitar, para falar a verdade, em sua maioria, cristãos brancos, é certamente melhor. Para não acontecer situações como a de recentemente, quando aquele animal matou 2 membros da Guarda Nacional. E antes disso já tinha acontecido muita coisa. Eu vejo nisso, na minha opinião, uma questão que ainda não foi totalmente estudada. A questão do pensamento de quem? Da administração Trump. Ou seja, é preciso tratar isso de forma diferente, mas não posso criticar, pois nasceram aqui e cabe a eles decidir. Hoje você falou sobre Israel, Denise. Então responda a seguinte pergunta: Israel entregaria seus territórios para fazer a paz com os palestinos? Esse exemplo não é válido, pois Israel é mais forte que a Palestina, tornando a situação diferente. Nem vou responder. Não represento Israel, nem comento essas hipóteses. Sou cidadão ucraniano e falo apenas sobre a Ucrânia, assunto que conheço bem. As pessoas entenderão depois. Alexandra, discuto isso há anos. Por anos, canais no YouTube financiados pelos Estados Unidos da América fizeram vídeos contra mim em 2022. Vejam o que dizem. O que eu falava lá? O que acontece hoje? Não por ser um superanalista, mas por bom senso e realidade. Eu dizia isso claramente, fui o único na época. Por isso esse exemplo não se aplica. Israel trocou territórios, como mencionamos hoje, em 1973 com o Egito. O que você acha, Denise, quando se trata da questão do fim da guerra, qual deve ser hoje o argumento mais forte? Ou quem, em outras palavras, quem hoje pode parar a guerra de forma categórica e definitiva? E isso é possível? Não, só o Trump pode fazer isso. Ninguém mais. Não há outra opção. A prática mostrou isso. O Biden poderia ter evitado essa guerra completamente. Antes da guerra, houve uma cúpula Rússia. Estados Unidos da América, algo assim, em Genebra, na Suíça. Todos nós entendemos que o Putin expôs seus planos para o Biden lá.
O Biden saiu e disse não na televisão, mas que em 3 dias a Ucrânia seria tomada. Por que você não tentou impedir isso? Só podemos supor. Denis, você não gostaria de participar de um debate? Já fiz essa pergunta antes, mas a pessoa está insistindo. Na Rádio Vera, especificamente nessa rádio, sobre o tema Democracia, o Lobo Derrubado. Vocês têm opiniões diametralmente opostas sobre esse assunto, ou você não vai? Sim, eu posso participar de qualquer debate. Isso não é problema. Só acho estranho um debate entre libertários, pelo formato. Na verdade, o ideal seria debater com alguém que tenha um ponto de vista diferente, que é o que estamos discutindo hoje. Mas essa é a minha opinião. Seus oponentes foram tão longe, eles estão dizendo que você deveria perder a cidadania ucraniana. Quais outros passaportes você tem, se eu puder perguntar? Se não quiser responder, tudo bem, claro. Eu não vou responder, por motivos óbvios. Sobre cidadania, não vou responder. Tá vendo como é? Hoje mesmo, meu xará me perguntou sobre a discórdia na Ucrânia. Se você abrir as redes sociais, vai ver que alguns cidadãos ucranianos querem linchar outros. Linchar, no sentido literal da palavra. Veja os porta-vozes. Dizem, esses que não estão lutando devem perder seus bens. Tomar e dividir lembra do Charikov de coração de cachorro. Não estou brincando, é assim que eles falam. Sim, sim, Denis. A essência do conflito entre eles é basicamente a mesma coisa que acontece, digamos, dentro da Rússia. Ou seja, você apoia o presidente na Rússia, no caso o Putin, e, consequentemente, a guerra na Ucrânia. E na Ucrânia, se você apoia o presidente Zelensky, a continuação da guerra, ou se não apoia e quer o chamado mundo dele. Sim, é isso. O que você mencionou hoje é a razão mais óbvia. Além disso, há a questão linguística, religiosa, política em geral e também simpatia ou antipatia pelos Estados Unidos da América. Enfim, tudo isso foi feito para quê? Eu quero explicar. Vocês aí ficam brigando entre si, linchando, fazendo o que quiserem. Mas não atrapalhem nosso roubo. Se estivessem nisso, ninguém lembraria do Mindit. Essa é a essência. Essas pessoas tolas. Eu poderia, sabe, esquecer a Ucrânia ao chegar nos Estados Unidos da América. Poderia não me envolver, mas fui em frente. Ninguém sabe das perdas financeiras que tive. Não posso sair reclamando. Eles não sabem. Quer que eu repita o que ocorreu com minha família pelas minhas declarações? Quer saber quantas vezes fui ameaçado de morte até nos Estados Unidos da América e para quem deveria relatar isso aqui? Eu posso contar isso. Para que eu precisava de tudo isso? Eu sou uma pessoa bem de vida, com um negócio de sucesso, podia vestir uma camiseta tática, criar uma fundação de caridade, comprar um colete à prova de balas de $30 mil, tranquilamente, não vou dizer em qual organização de 3 letras. Eu me sentiria ótimo, só vivendo minha vida, sem falar nada. Podia ter feito isso. Hoje luto até pelos direitos desse idiota que escreve isso, porque querem aumentar os impostos dele e acabar com ele. Quem destrói a Ucrânia são meus oponentes, não eu. Eu pagava impostos lá e gerava empregos. Essa é a burrice do povo, entende? Tudo acontece como falo, não como eles dizem, e a vida não ensina nada a eles. Então deixa escolherem Zalietini ou Zelensky de novo. Aí vou surtar e parar de falar dizendo, pronto, fiz o que pude. Você não vai citar ninguém, digamos, daquela lista que a gente não conhece, né? Ou daqueles candidatos à presidência da Ucrânia que a gente não conhece, mas que, por exemplo, você acha simpáticos. Você não precisa fazer isso, né? Eu só estou perguntando. Não, Denis, não vou dizer. Entendi. Tem mais um assunto que a gente provavelmente hoje não abordou muito, né? Ou melhor, nem discutiu, mas justamente sobre esse tema, leva à declaração que ele fez literalmente há pouco tempo na Conferência de Segurança em Berlim, que está acontecendo agora. Ele disse, nós somos o próximo alvo da Rússia. A guerra vai chegar à casa de cada um que mora na Europa. Essas conversas sobre um ataque da Rússia à Europa, a um dos países europeus, na minha opinião, estão ficando cada vez mais frequentes e, pelo menos na Europa, não passa um dia sem que isso seja mencionado.
Na Europa, isso é mencionado o tempo todo, né? Ou seja, falam sobre isso constantemente. E você acredita que a Rússia realmente é capaz de atacar algum país da OTAN e enfrentar a OTAN hoje? E se sim, então a pergunta é, por que Putin faria isso? Eu absolutamente não acredito nisso. Como já disse, em 4 anos, Putin não conquistou nenhuma grande cidade na Ucrânia. 4 anos, veja bem. Não há chance numa guerra terrestre contra a OTAN. Os Estados Unidos da América, que fazem parte da OTAN, possuem milhares de Tomahawks e destruiriam todo o exército russo. Por que Putin faria isso? Essa é a segunda pergunta. Por que ele faria isso? Entenda, quando comparam Putin com Hitler, isso não é verdade. Putin gosta de uma vida confortável, de uma vida farta. Ele não é um tolo que vai ficar arrancando os cabelos no bunker por ideologia. Ele é um sujeito pragmático, que sabe o que está fazendo. Por que isso é sobre Rutte? Eu não sei. Eu sei os números pelos quais a Europa compra recursos energéticos do Putin. E comprou todos esses anos. Esses números eu conheço bem. Eu não entendo porque os países da OTAN relutam em pagar 5% de contribuição para a MyOTAN. Pagam 2, 2,5% e ainda gritam, Putin vai nos atacar. Onde está a lógica nisso? Onde está o bom senso? Na minha opinião, grandes mudanças estão amadurecendo na Europa. É hora de voltar às origens, aos verdadeiros valores. E esse bando de burocratas deve ser mandado para onde é o lugar deles. Denis, talvez esta seja uma pergunta que acho que já lhe fizeram hoje, mas por algum motivo agora veio à minha cabeça, já que você mencionou, digamos, o caráter de Vladimir Putin. Qual é a sua opinião pessoal? Por que você acha que Putin atacou a Ucrânia? Várias razões. Primeiro, acho que ele tem um ressentimento profundo contra o Ocidente por todas as coisas que ouviu a seu respeito. Isso é em um nível psicológico. Segundo, quando há um presidente fraco nos Estados Unidos da América, um presidente da Ucrânia indefinido, vou dizer assim de forma leal, e ele aproveitou o momento, a retirada do Biden do Afeganistão. Isso. Depois, acho que ele fez isso até com certo sarcasmo e lançava esses drones sobre a Europa com uma certa ironia. Tipo, vocês que se virem, eu estou dominando vocês. Eu vejo isso claramente no rosto dele durante seus discursos. Isso é simplesmente um fracasso fenomenal, tanto dos serviços de inteligência quanto da Europa como um todo. Criar um ditador que depois, bom, para mim a Ucrânia agora é Europa, vai atacar essa mesma Europa e hoje está financiando isso. Isso simplesmente não entra na minha cabeça como foi possível permitir isso. Schröder, onde trabalhou depois de ser chanceler? Na Gazprom. Sobre Merkel, circulam várias histórias estranhas, ou seja, há muitas perguntas sem respostas. E tudo isso junto. Mas não quero ficar insistindo muito nesse tema hoje, o próprio Zelensky também participou disso. Trump contou, que na primeira reunião entre Zelensky e Putin, Zelensky disse, eu vou recuperar a Ucrânia, vamos entrar na OTAN de maneira agressiva para o Putin. Penso onde isso aconteceu e percebo que foi na reunião do Quarteto da Normandia. Macron, Merkel, Putin e Zelensky, logo após Zelensky virar presidente. O vídeo está online, mostrando as caretas de Zelensky, enquanto o pessoal da KGB observa e anota. Sobre a questão, talvez eu esteja enganado, mas era algo como retirar as tropas do Donbass antes ou depois das eleições. Zelensky insistiu nisso como um grande problema. Andrei Bogdan disse em entrevista ao Gordon, nós passamos a perna no Putin. Ele disse, Zelensky falou errado com Putin. Gordon pergunta, como você descreveria Putin? É uma pessoa e negociador muito duro, nunca vi igual. E foi inteligente da parte do Zelensky começar a medir forças com o Putin dessa maneira? Nós não começamos essa guerra. Não se pode atacar em nenhuma circunstância, não importa o que aconteça. Isso é claro. Mas fizemos tudo para evitar isso? Vamos formular a pergunta assim. Eu acho definitivamente não. Zelensky agiu como um garoto que foi provocado. O pessoal do clube Vesiolik e Nakhodchivik quis provar para o KGB. Nós somos melhores. Interessante, obrigado. Denise, uma pergunta para você. Para mim, é estranho se ele escreve uma pessoa que você, como libertário, seja tão apaixonado pela democracia. Embora no Ocidente, os libertários sejam os principais críticos da democracia. Concordo plenamente.
especialmente com o Partido Libertário dos Estados Unidos da América. E onde está hoje o Partido Libertário dos Estados Unidos da América? Onde? No fundo do poço. Sem resultados de trabalho, sem chances, nenhuma chance, nem mesmo teoricamente. E sabe qual é o erro? O mesmo que lá na Ucrânia ainda existem libertários. Eles pegaram os melhores livros sobre libertarianismo, estudaram-nos a fundo. Alguém deles foi para o YouTube e virou um super libertário acadêmico. Ele é ouvido por 250 pessoas, mas é o melhor libertário da Ucrânia e do mundo. E tem o Javier Milei, que realmente lutou pelo poder. Ele conquistou esse poder e faz tudo o que pode em condições reais, não teóricas, mas práticas. É isso? E quando eu falo de democracia, você quer dizer que dá para pular direto do comunismo retrógrado para o libertarianismo? Ou existem etapas? É disso que estou falando. Eu olho para as coisas com realismo. Denise, sobre a sua ida para os Estados Unidos, foi uma questão de segurança ou não? E houve alguma sanção imposta a você e à sua família hoje? Então, eu já contei. Foi exclusivamente uma questão de segurança pessoal. E também porque eu não consigo viver numa ditadura. Quando senti que ela estava começando, não consigo imaginar como é viver sem poder expressar minha opinião. Viver e ter alguém dizendo como você deve viver. Marchar em fila, isso não é para mim, nem fisicamente. Sobre as repressões, eu já contei várias vezes, inclusive hoje e no programa anterior, falei sobre minha mãe. Eles simplesmente pressionaram minha família. Qual foi, se eu posso perguntar, o principal motivo dessa pressão? Suas declarações, sua atividade nas redes sociais ou por quê? Claro, minha atividade na mídia. Só por isso, eu não disse nada demais. Assim como nos primeiros 3 meses, quando houve uma guerra existencial, eu até, pode-se dizer, provavelmente apoiava Zelensky. Assistindo aqueles vídeos, você provavelmente interpreta assim. E depois, quando eles pararam de estar junto com as pessoas, e como era costume antes, começaram a viver outra vida, não dividindo o mesmo prato e fazendo suas próprias coisas. Entendi para onde tudo ia. As recusas de Istambul e tudo mais. Que apoio poderia haver? Depois começou a ditadura. Nos primeiros 4 meses da guerra, vocês podiam falar o que quisessem, onde quisessem, sobre Zelensky, sobre Yermak, tudo, qualquer ponto de vista. As pessoas não brigavam umas com as outras. Qual era a pauta da língua russa? Era o míssil. Os russos perto de Kiev, estávamos todos juntos. Eu já contei para vocês no ar? Vou contar essa história. O primeiro dia da guerra. E eu, junto com outro membro da família, fomos a um supermercado comum que estava sendo esvaziado. E as moças que trabalhavam como caixas estavam lá, trabalhando assim no primeiro dia da guerra. Imagine esse choque! As mãos delas tremiam assim e elas tomavam alguns comprimidos calmantes e continuavam fazendo seu trabalho. Eu olhava e pensava, a pessoa veio trabalhar, é o trabalho dela, ela tem família e hoje ela está vendendo alimentos com as mãos trêmulas e ela está trabalhando. E nada desabou. Então foi o Zelensky que disse para ela, você trabalha por mim? Ou ela é assim por conta própria? E o que o Zelensky tem a ver com isso? O que eu quero dizer é que não foi o Zelensky que fugiu, foi o povo heróico e o exército heróico. E todos nós estávamos juntos. E depois o Zelensky só conseguiu manter o poder dividindo as pessoas. Só dividindo as pessoas. Dividir para conquistar. Bom, isso aí eu admito, ele conseguiu fazer com sucesso. E essa divisão das pessoas realmente deu certo. Denise, o que você acha? Por quê? Se uma moça que trabalha vendendo produtos em uma loja, que tem família, como você disse, que toma remédios, que tem as mãos trêmulas, ela foi trabalhar não porque o Zelensky a obrigou. Como foi possível quebrar e dividir um povo assim? Por que ele conseguiu fazer isso? O que você acha? Ainda assim, existe uma certa imaturidade no povo. Os ucranianos não têm isso que os americanos têm. Não vou falar dos canadenses, você sabe disso melhor do que eu. Veja, o americano defende seus direitos como armas e liberdade de expressão. Isso já é parte dele. E a Ucrânia é um estado pós-comunista, que se acostumou a confiar no governo e não em si mesmo. E isso acabou influenciando de alguma forma na cabeça das pessoas. Quando você está em um casulo, uma bolha de informação, isso sempre acaba influenciando. Eu sentia pena de ver alguns amigos e conhecidos, pessoas sensatas e bem-sucedidas na sociedade, começarem a ter ideias diferentes. Mas sim, é ruim
Mas sim, precisamos terminar, mas... Esse é o efeito da propaganda. Quando digo que Goebbels está de férias, é isso que quero dizer. A propaganda ucraniana superou a do Terceiro Reich da Rússia atual. E por que você acha que a propaganda russa não é tão talentosa quanto a ucraniana? Olhe para Solovyov. Graças às nossas ações, porque hoje Solovyov ou Skabiva já não precisam inventar nada, basta pegar canais reais do Telegram, canais do YouTube, todos esses vídeos e simplesmente mostrar para os russos. E pronto, não precisa inventar nada. E fomos nós mesmos que fizemos isso no nosso próprio país. O TCK não estava envolvido. Um dos meus primeiros vídeos no YouTube sugeria como evitar o que ocorreu. Quando eles fecharam a fronteira, foi um erro terrível fechar a fronteira. Ou seja, você não confia nos seus próprios cidadãos. Você diz, vou te manter aqui à força, me ame à força. Depois disso, milhões perderam a confiança no Estado, talvez até o amor se existia. Veja a reação dos homens que estão hoje na Ucrânia e que vão sair assim que abrirem a fronteira. Talvez eles até voltem depois, mas eles têm uma mágoa enorme do Estado. Isso foi terrivelmente injusto, totalmente injusto. Esse foi simplesmente o primeiro erro grosseiro. Eu apontei isso imediatamente e na época não aconteceu nada comigo por causa disso, nada. Tudo só começaria depois. Me diz, por favor, quando você apontou esse erro, você ainda estava na Ucrânia? Claro, era março de 2022. Claro, eu sugeri uma solução, sabe? Era uma solução horrível, posso dizer agora. É uma solução horrível. Bem, no meu entendimento de vida, mas hoje é uma super solução. Falei, cobrem uma taxa para sair. Já que estão fazendo isso, $5.000 para o exército ucraniano, de modo transparente, mostrando no site quanto entra. E o homem compra esse bilhete com o qual pode entrar e sair quantas vezes quiser. Não é questão de mobilização, só de entrar e sair. Depois vieram os comissários militares. Você viu, né? Casa na Espanha, 2 milhões de euros, 3 milhões em dinheiro, 55 Rolex. Ontem, aquele que bebia cerveja e ganhava $300 de salário, sem querer mais nada da vida. Hoje eles são multimilionários e chegaram ao topo por conta própria. Agora, mobilização virou negócio. Existem preços, e não fui eu quem disse isso, todo mundo sabe. Mas mesmo entre seus convidados, há palestrantes ucranianos que preferem não comentar sobre isso. E eu sou o ruim porque exponho isso. Desculpe, temos uma ligação telefônica. Bom dia, você está no ar. Olá, qual é o seu nome? Bom dia, meu nome é Mikhail. Bom dia, Mikhail. Eu tenho uma pergunta. Bem, primeiro eu gostaria de falar sobre Kolomoisky, a declaração dele, mas a polícia de Israel, por algum motivo, não confirma que houve um ataque contra Mindish. Então, antes disso, também disseram que supostamente pegaram essas duas pessoas que cometeram esse atentado, mas a polícia de Israel meio que não confirma isso. É isso mesmo. E a pergunta é a seguinte. Denis, me diga, você quer dizer, não você, mas na verdade Donald Trump disse que 84% dos ucranianos são contra isso. O governo de Zelensky e assim por diante. A pergunta é, onde está o Maidan? Onde está esse povo ucraniano amante da liberdade que pode derrubar qualquer governo ruim? Ou será que havia uma terceira força no Maidan naquela época que, de certa forma, empurrou os ucranianos para essa ação? Obrigado. Mikhail, respondi todas as suas perguntas, mas acho que você não assistiu ao início do programa ou não prestou atenção. Sobre Mindit, a polícia de Israel disse, isso não aconteceu porque o caso está sob controle dos serviços secretos de Israel. Segundo, Kolomoisky disse, eles foram pegos. Eles foram pegos, e se isso for verdade, então os serviços secretos estão cuidando deles. É um caso sério demais. Simplesmente para vir a polícia, isso é a primeira coisa. A segunda, Trump afirmou que 82% dos ucranianos querem a paz, não são contra Zelensky ou outra coisa. Porém, muitos são contra Zelensky. Por que não há Maidan? Porque o país está sob lei marcial e ditadura. Ditadura, você não consegue organizar um Maidan e nem um Maidan como o que estamos falando.
Como pessoa, como Mikhail imagina, eu contei hoje. Isso é uma tecnologia da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional com orçamentos de bilhões. Mas isso não pode ser construído em um país onde as pessoas não estão massivamente insatisfeitas com o governo. Ou seja, recentemente vimos isso na Sérvia, grandes protestos. Você não consegue fazer um grande protesto, mesmo tendo 10 bilhões de dólares, se as pessoas realmente não estiverem insatisfeitas com o governo. É só isso. Por isso, nenhum Maidan lidera uma ditadura. Por que não há Maidan na Rússia contra Putin? Por quê? Em 5 minutos você pode ir parar no camburão, depois na prisão e na Ucrânia ainda acabar na linha de frente como soldado de assalto. Diga, Denis, todos os ladrões da Rússia fogem para Israel com o dinheiro do povo, mas também vêm da Ucrânia e Israel aceita criminosos lá. Essa questão do tema de Israel, né? Você já disse que também está falando sobre a Ucrânia, mas mesmo assim, o que você acha? Por quê? Nunca ouvi falar disso. Em Ben Gurion, a fiscalização é rigorosa. Não sei quem entrou lá nem como conseguiu. Talvez o assassinato de Mindit não tenha ocorrido justamente por ser em Israel, onde esse tipo de ação não é comum. Na minha opinião, em lugares como a Áustria, em Viena, também não é permitido. Bem, isso é um absurdo, mas eu não posso comentar sobre Israel. Se eu morasse lá, eu comentaria. Sabe, Denis, eu quero te dizer uma coisa. Assisti um pouco às transmissões do Alexander Shellest, certo? Sim. Sim, e lá estão suas transmissões que você grava sozinha. E eu posso dizer que, olha, se me perguntassem lá, bem, sabe, às vezes acontece com a gente. Roman Tsembaliuk, Ivan Yakovin, teve mais alguém, a Liona Kurbanova, e Mark Fagin, ele não é ucraniano, mas ele tem uma posição pró-ucraniana, tipo, como dizem aqui, que ele é patriota da Ucrânia. Sim, Mark Fagin. Sim! Vocês não entendem quem é o verdadeiro patriota da Ucrânia. É o Mark Fagin. E por isso não precisa criticar os judeus, e assim por diante, e assim por diante. Se hoje eu te perguntasse, entre aqueles que ouvimos, jornalistas mais populares e menos populares, quem? Você conhece alguém deles, dos que eu mencionei? E se sim, qual é a sua relação com essas pessoas? Não conheço pessoalmente, só o trabalho midiático deles. Sim, Fagin é patriota da Ucrânia, como todos que lucram com a dor e o sofrimento ucraniano, explorando isso para ganhar dinheiro. E Eliseyevich, que perdeu dinheiro por causa de sua posição pró-ucraniana, na verdade não é patriota, mas Fagin é patriota. É por isso que hoje na Ucrânia acontece o que está acontecendo, porque as pessoas têm isso na cabeça. Bom, e também escreveram muitas coisas boas para você aqui, então, entre todas as coisas ruins. Você pode ler coisas ruins em vez das boas, pois delas pode surgir um conteúdo interessante. Eu não choro por causa de nenhuma pergunta. Bom, sim, a Ucrânia não pode ser baseada no princípio da federalização, porque isso nunca aconteceu nem na Rússia de Kiev, nem depois. Ou seja, o país. Qual o seu comentário sobre isso? Antes as pessoas andavam de burro, hoje andam de carro, inclusive elétrico. Ou seja, se pensarmos assim. Sabe qual argumento ouço quando digo que apoio a federalização? Dizem que, se Putin destruir a Ucrânia, ela vai se desintegrar. Pergunto. Na Ucrânia unitária, perdemos 25% e na federal não viveram um dia. Como você sabe? E não haverá resposta. Pela Constituição, todos os homens são obrigados a defender o país, isso é claro. Parece que você não concorda com isso. Na Constituição também se fala muito sobre os direitos humanos. Eu conheço a Constituição muito bem. Não é na linha de frente, Eliseyevich. Não estou me escondendo. Estou falando com você. Se hoje eu estivesse vivo em uma trincheira, imagino quanto me arrependeria de estar lá. Bem, aqui dizem que você e Palachov têm o mesmo tom. Só não entendo muito bem se isso é bom ou ruim. Do meu ponto de vista, é bom, mas para quem escreveu, provavelmente não muito. Denis, muito obrigada. Nós tomamos muito do seu tempo, combinamos por 1 hora, mas suas visitas aqui, sim, suas vindas à Rádio Vera, como o Denis disse hoje, estão se tornando uma tradição e acho que é uma tradição muito digna. E eu sou muito grata a você por vir. Da última vez, você me contou que sua esposa maravilhosa e encantadora
disse que eu te fiz muitos elogios. Hoje tentei fazer diferente, Denis, mas ainda assim não consegui. Muito obrigada, de verdade. Até a próxima. Muito obrigado a vocês.